E aí galera, aqui é KM de Animes e voltamos mais uma vez com o Bakido, mais especificamente pra gente falar dessa luta que foi absoluto cinema. Que luta boa, velho, gostei demais da luta de Motobi versus Musashi. Mas antes de comentar sobre tudo, devo lembrar que aqui eu já fiz a narração de toda a sequência disso. Se você chegou já no final dessa temporada, já terminou o Bakido, tem a continuação dele aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima e também vou deixar um card no final do vídeo para você estar assistindo aí a saga de Nome no Sukune. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos falar de Bakido, que sim, nesse quarto episódio dessa segunda temporada foi muito legal. A gente viu o Motobi chegando e botando o dele na mesa, moral demais, velho, gostei muito do que vi. Mas enfim, o que acontece é que o Motobi, né, tem até mesmo uns flashbacks ali que mostra que ele vai se preparando. Inclusive, o Shibukawa vai visitar ele e aí eu vou falar um pouquinho sobre outro spin-off também de Baki. Lá em Gaia Sikorsky foi mostrando alguns complementos desse momento, inclusive tanto do Gaia como do Sikorsky conversando com o Motobi. Sikorsky bate um papo com ele, até brinca com ele, bebendo lá com ele, inclusive anteriormente a essa luta, a gente tem que o Gaia ali conversa com ele e começa a ver o quão habilidoso é seu mestre. E isso tudo é interessante porque a gente pode ter isso se caso a Netflix fizer um anime aí de Gaia Sikorsky, a gente pode ter esses complementos dentre um dia e outro que sempre falta na história de Baki, né? Que a gente sempre tem um pulinho de tempo. Mas o fato é que nesse meio tempo também a gente tem a visita do Shibukawa, onde vai falar com ele e pergunta sobre o seu treinamento, como é que estava ali o Motobi, se ele estava em dia e tal. E aí ele acaba dizendo que ele realmente acaba perdendo alguns momentos de treinamento, mas sempre está com as artes marciais na cabeça. Sempre pensa nisso, é como se fosse a mulher e o homem, né, em um relacionamento íntimo, tá pensando sempre naquilo, nunca esquece de pensar um no outro. E aqui é as artes marciais para o Motobi. E o mais legal de tudo é que quando começa a luta, cara, o Motobi simplesmente ele vai da forma mais sorrateira. Ele é o Batman do mundo de Baki, velho. O cara com preparo, o cara consegue tudo. A gente vê que o próprio Motobi, né, vai conversar com o Musashi, o cara vai com veneno, o cara vai com alguns presentes envenenados para poder presentear o cara e enganar o cara, ganhar um certo tipo de afeição, como tabaco, como bebida. Inclusive, o cara pensa, não, eu vou tomar isso aqui porque isso aqui tá envenenado, toma aí. Aí o cara fuma com o cigarro, até para entregar o cigarro ao Musashi, também uma espécie de ataque que ele dá ali, o que é interessante. Também quando a gente vê que quando o cara diz, quando a gente terminar aqui essa fumaça, a gente começa aí a luta. Quando o cara vai jogar, o Motobi já começa a descer o palmo, vai meter uma garrafada na cara do Musashi, o que deixa ele surpreso. Toda essa luta de Musashi e Motobi é pegando na surpresa, é pegando no que o Musashi imaginaria que não existisse, ele até mesmo não conhece. E tudo isso é bem interessante, porque o Itagaki, quando escreveu com o Pico, ele fez a mesma coisa. Botou o desconhecido, a falta de habilidade, a falta de conhecimento sobre algumas coisas como o maior vilão para o Pico. E aqui a mesma coisa, o Motobi começa a usar a inocência, a falta de maldade do Musashi com relação ao Motobi, por o Motobi ser fraquinho, né, para poder vencê-lo. E assim consegue. A gente vê até mesmo que o cara leva uma garrafada pro vacilo, depois ele joga uma fumaça para tirar ali, né, o fôlego do Musashi, onde passa 30 e poucos segundos e o Motobi estaria com a vida de Musashi na mão. Ele só não mata porque ele fica com medo, velho. Quem é que vai enfrentar ali o Musashi sabendo que aquele cara, se vacilar, matar ele, mesmo sem estar com a katana? Mesmo ele com a katana, ele até mesmo fala isso, né? Eu tô com a katana aqui, mas o meu pensamento é que vai dar ruim. Eu não posso vacilar, e isso realmente é um fato. A gente vê que em diversos momentos, né, todo o lado pende para a vitória do Motobi. Por quê? Porque o Motobi pega o Musashi no vacilo. Só assim, porque se ele der qualquer brecha, o Musashi acertar ele, ferra ele. Inclusive, do nada, o Motobi tira ali uma arma, né, que é na corrente com peso e acerta a cara do Musashi, porque o Musashi não estava esperando, o Musashi não imaginava que o cara ia saber esse tipo de combate, porque em todo o tempo o quê? Mãos nuas, só na porrada. Não, eu luto assim, eu sou um monstro, não sei o quê.
Do nada chegou um cara com todas as armas que o Musashi já conheceu e até com mais armas, então acaba ali assustando o próprio Musashi. Em diversos momentos o cara tá atacando com uma e quando o Musashi acha que vai conseguir atacar ele, o cara mete uma fumaça, mete alguma coisa. Então isso é muito legal na luta de Mutobi, é a surpresa que ele sempre vai trazendo, as coisas que ele sempre vai fazendo para enganar o oponente, e é por isso que o Musashi pega e fica no sufoco aqui. Inclusive, tem dados momentos que a gente vê que o Musashi vai perdendo a paciência e diz, mano, vou cortar esse cara todinho, quero nem saber. Quando o Musashi ele tá em uma situação preocupante, onde o próprio Mutobi vai tentar atacá-lo, né, ferido para acabar com ele em si, né, o que o Musashi faz? Depois de levar a porrada no rosto, ele simplesmente vai e corta o cara. Poderia ter matado ali o Mutobi. Da mesma forma como o Mutobi poderia ter matado ele poderia ter matado o Mutobi aqui. Fica nesse gato e rato o tempo todo. E o mais interessante, né, que foi a sorte ali do Musashi, pelo menos naquele momento, porque quando ele bateu com aquela soqueira, ele acabou cortando o Musashi. E aquele corte, dentro do próprio corte que ele já tinha, acabou dando uma dor tão grande que despertou ele. Se fosse só no burro, o próprio Musashi diz, mano, se fosse só no burro, eu tinha apagado aqui, velho. O cara sabe o que tá fazendo. Mas aí teve esse vacilo do Mutobi, né, que gerou muitos problemas, porque ele foi cortado na barriga, depois o cara cortou o punho do Mutobi e até mesmo cortou outras partes, outros membros para desmontar ele. Porque, pelo que dá a entender, o Musashi queria humilhar, né? Botar ele no chão, dizer assim, ó, como eu sou forte, eu nem preciso te cortar, eu fico aqui, ó, jogando com sua vida. É meio que isso que ele queria fazer. Só que nessa parada de, eu sou top, eu sou fodão, o Mutobi tava só se aproveitando desse achismo dele, desse ego inflado do Musashi. E a gente vê até mesmo, né, que quando ele vai fazendo os cortes, era facilmente para se torar dali. Por que eu digo isso? Porque se passou pela cota de malha, se passou pelas coisas e deu corte no Mutobi em si, por que ele não cortou as partes não protegidas? Por que ele não fez isso? E isso é tratado realmente no final da batida, né? Porque a gente vê que o Mutobi, vendo ele assim, tão confiante, inclusive o Baki tenta impedir, não, vai matar o Mutobi, não mata não, meu Deus do céu. É aí que ele aproveita para poder realmente pegar o Musashi, prendê-lo e enforcar ele, né? Estrangular ele, e sim consegue vencer. Mas o Musashi não estava indo com tudo. O que foi que aconteceu? O próprio Mutobi diz, meu irmão, você não lutou por tudo contra mim. Você se segurou, você poderia ter matado várias vezes. Da mesma forma aconteceu, o próprio Mutobi não quer matar ele. E aí ele diz, né, que você veio para cá, para essa luta, pensando que você vai sobreviver. E não que você tem um risco realmente de morrer. Por isso eu consegui vencer de você. Por isso eu peguei essa sua inocência e fiz dela a minha vitória. Porque se não fosse isso, meu Deus, eu tava ferrado. O Mutobi ia pegar em bomba. Mas não, contou com isso, deu certo o plano, derrotou o Musashi. E isso aí é que vai fazer o Musashi ficar piradaço, porque perdeu, cara. Inclusive, o próprio Mutobi diz, não, você quer tentar realmente lutar de verdade? Não sei o que, como se o Mutobi fosse fazer alguma coisa, tá tudo quebrado ali. Mas quando ele fala isso fere mais ainda o orgulho de Musashi. Até porque o próprio Musashi diz, ó, independente, eu falhei, e foi meu erro, eu que não pensei direito e vim aqui achando que era o topzão e acabei me ferrando. Porque agora eu tenho que lidar com isso. A vitória é sua. Eu perdi, independente de como você jogou, independente de como você agiu. Se foi estratégia, se foi roubando ou não. Eu perdi. E aí ele sai, vai indo embora, né? Ele se retira, dá pra entender que realmente é raiva, ele ficou airado e acaba o episódio. Esse episódio foi muito bom, eu gostei pra caramba de acompanhar toda essa luta, foi legal demais, foi muito hype, eu hypei pra caramba. E daqui pra frente eu acho que só tende a melhorar, né? Espero que só melhore. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, deixa, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações de vídeo que eu postar aqui do dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!